Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, 102º episódio. O Rural Talks, pessoal, é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os empreendedores, com os produtores, com as startups, com os founders, com os VCs, com os CVCs, todos voltados ao agronegócio. E como você pode perceber hoje, eu estou sem meu gringo predileto, estou com meu amigo aqui, sócio André Amorim, que veio aqui nos prestigiar para participar desse programa inédito, que a partir de agora vocês vão acostumar com essa carinha, esse rostinho bonito a partir de agora. Seja bem-vindo. Esse rostinho caipira. Um prazer, né? Substituir previamente nosso irlandês mais brasileiro, né? Irlandês que está na Irlanda. Que está na Irlanda. Mas, pessoal, isso aqui não vai mudar e a gente vai continuar trazendo para você conteúdo de qualidade. As empresas que estão moldando o futuro tecnológico do Brasil e do mundo. Então não percam a oportunidade de se conectar e de falar com a gente, de estar presente nas redes, acompanhando aqui todas as notícias que nós vamos veicular e principalmente conteúdo de qualidade. E hoje não é diferente, trouxemos para essa mesa nada menos, nada mais do que Léo Carvalho, chefe global de estratégia da Solinfitec, uma das principais startups do agronegócio, que olha para a agricultura de decisão com um olhar bem clínico, trazendo robótica e inteligência artificial para a mesa. Muito obrigado, Léo, por estar aqui com a gente. Obrigado pessoal por me receber aqui. Vai ser um prazer fazer um bate-papo com vocês hoje. Show de bola, Léo. E antes da gente começar, cara, eu quero saber como que você caiu na Solinfitec, meu amigo. Pois é, essa é uma história muito boa. De Araçatuba para o mundo. De Araçatuba para o mundo. Para o mundo. Literalmente. Por formação, eu sou engenheiro mecatrônico. Sou formado na região de Piracicaba. E trabalhei no setor metalúrgico durante 3-4 anos, ali, início de carreira. E eu conheço o agronegócio no final de 2013, começo de 2014, quando eu sou apresentado ao time dos cubanos, a empresa que estava fazendo um pequeno, grande projeto já na região de Piracicaba, com sua primeira venda. E família toda do interior de Botucatu, né? Então, bem próximo, a gente estava comentando no início do bate-papo. Então eu sou um pouco fora da linha do agro, né? Não tenho família produtora, não tinha conhecimento do agronegócio até então dediquei toda a minha trajetória no início para a parte metalúrgica, na parte de engenharia, desenvolvimento de projetos, e aí depois sou apresentado ao agronegócio, que é algo muito apaixonante. É bem pouco provável você ver uma pessoa que trabalha no agronegócio que não segue uma carreira de longas datas, né? Normalmente a pessoa vai lá, se apaixona pelo agronegócio e segue. Então, não larga o osso, cara. Não larga o osso. Não tem como. Por ser um setor, acho que muito diversificado com relações às possibilidades, acho que consegue encaixar bastante perfis no mesmo setor econômico. Então, pessoas que saem do mercado financeiro, que vai para o agronegócio, eu saí do setor da metalurgia e fui também para o agronegócio, eu acho que ele engloba todo mundo e é um setor muito simples, né? Muito simples. Conheço dois que fizeram isso. Tá aí dois grandes exemplos, né? Cara, que legal, Léo. E assim, acho que pouca gente conhece, mas é interessante a gente abordar a história da Solinfitec, como que ela se iniciou, qual que foi a trajetória de criação dessa empresa hoje, que tá entre as maiores do agronegócio aí de tecnologia brasileiro, né? Se não mundial, né? Nós consideramos sim que ela é a maior, tendo em vista toda a capacidade de footprint que ela tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, com relação à receita e ter passado toda aquela fase de quebradeira, né? Todas as startups passam aqueles 5, 7 primeiros anos sofridos, né? Que você precisa desenvolver uma tecnologia, provar valor para o produtor. Então, nós já atuamos hoje num momento que a empresa já é grande, a gente quer potencializar ela ainda mais. Mas voltando à pergunta, nós fomos fundado em 2007, eu entro ali no final de 2013, a empresa então tinha 30, 40 colaboradores, baseados mais com os seus sócios fundadores e poucos brasileiros ainda. Isso lá em Araçatuba. Isso em Araçatuba. Nós tínhamos um projeto em Piracicaba também, junto com a Cosan, que estava em desenvolvimento.
E aí a gente começa a potencializar o desenvolvimento das soluções. Então, naquela época, era muito difícil você fazer a aquisição de dados em tempo real. Então, a Solinftec começa colocando seu primeiro marco, trazendo essas informações do campo em tempo real, através de uma conectividade de um computador de bordo, né? Então, a gente fala que o hardware entra no agronegócio para a Solinftec desde o princípio, não só no final agora, quando a gente vai falar do robô, mas desde o princípio nós utilizamos o hardware para fazer essa captura de dados. E dentro desse hardware, de 2007 até 2015, 2016, a gente conseguiu ir criando novas soluções em cima do mesmo hardware. Claro, atualizando as versões, atualizando os softwares, mas colocando mais inteligência dentro desse software. Isso possibilitou com que nós conseguíssemos entender o cenário que a gente estava vivenciando. Tudo começou no setor sucroenergético, né? Estava mencionando, mas essas tecnologias conseguiram ter uma robustez forte que possibilitou com que a gente pudéssemos expandir por outros tipos de culturas. Então hoje nós estamos sucroenergético, né, primordialmente, mas grãos de modo geral, e também estamos em algodão, ou seja, são soluções que foram criadas no setor sucroenergético que conseguiram atingir outros mercados, laranja, café e outros mais perenes. Então, com essa base de dados em mãos, em 2007, a gente começou a entender o que funciona no campo, ou seja, informações chegando em tempo real e analisando o que estava acontecendo no campo. Até então, as imagens, as informações que nós tínhamos no campo eram trazidas pelas máquinas. Sim. As máquinas eram detentoras das informações que tinha no campo. E a Solinftec, ela muda um pouco o prisma. Ela começa a não olhar só a máquina, mas também olhar o processo ao mesmo tempo. Então, se uma máquina está andando, isso é importante. Estamos sabendo ali que a parte da manutenção está sendo bem feita, está queimando combustível. Mas e com relação à parte operacional? Ela está se deslocando de uma forma eficiente? Ela está se deslocando porque teve algum problema? Ela está só apenas manobrando a máquina em campo? Então, quando você começa a olhar a máquina, a operação e o processo ao mesmo tempo, você começa a observar oportunidades de melhorias. E aí começa o empilhamento de soluções. Então, não só monitorar o processo, mas criar logísticas, ou seja, criar condições que você faça com que as máquinas e os processos se tornem muito mais eficientes. E aí fomos criando camadas de soluções em cima do mesmo hardware. Hoje estamos falando de praticamente 25 soluções, em diferentes segmentos, diferentes culturas, mas vai desde monitoramento, logística, rastreabilidade, clima, que é você conseguir tomar conta, de certa maneira, do ecossistema como um todo. A gente sabe que a agricultura tem inúmeras N variáveis, e você fazer com que o produtor analise a tomada de decisão em diferentes plataformas é muito difícil para ele hoje em dia. Praticamente impossível, né? E, Léo, essa é uma pergunta que eu faço corriqueiramente para todas as startups que passam aqui. Cara, para que as pessoas que estão nos escutando lá na frente, falar, cara, de forma muito simples, o que a Solinftec faz para uma empresa, para um produtor, se realmente o foco é grandes corporações ou é pequenas corporações, mas eu queria entender de forma bem básica, cara, o que ela ajuda lá na ponta, que é uma solução de um problema mesmo que ele tem nessa recorrência, que ele não consegue dormir, vamos dizer assim, aquele grande problema que a Solinftec chega e traz essa solução de uma forma bem única e exclusiva. Só para completar, ela serve essa pergunta para todas as atividades, todas eu digo dos grãos, açúcar, para todos o perfil de clientes também é a mesma solução? A solução base, ela é expandível para todos os segmentos, e claro que você tem peculiaridades em cada uma delas. Do mesmo jeito que a gente tem a rastreabilidade de cana, a gente tem a rastreabilidade do algodão, a rastreabilidade de grãos. O conceito é o mesmo, mas adaptado para o segmento. E o que a Solinftec se propõe é resolver uma dor do cliente de ponta a ponta. Não é dar um insight, não é falar para um produtor: reduza a velocidade do seu pulverizador, ou faça essa operação de uma forma diferente. A gente não acredita que você dando um insight, né, o produtor recebendo um insight, um relatório, ele consegue ser mais eficiente, ele consegue reduzir custo. Então a gente nos baseia através de hardware, software, cloud, inteligência artificial, para resolver uma dor do produtor de ponta a ponta, seja na parte de rastreabilidade, seja na parte de eficiência de máquina, seja na parte de monitoramento, fazendo com que a produção alavanque um pouco mais. E agora, nos últimos
3, 4 anos, nós desenvolvemos uma nova plataforma que complementa toda essa base de dados, né, que nós já temos há praticamente 16 anos, que é o robô, que é um elemento que começa a morar no campo. E aí é a disrupção do agro. É aí que a gente começa a acreditar que se você depender sempre de uma máquina no campo para coletar informação, você deixa de dar insights corretos para o produtor. Você deixa de solucionar o problema do produtor rapidamente. Porque pensa bem, se você pega uma colhedora, ela está uma vez no campo, no mesmo metro quadrado. Você pega um pulverizador, vai estar 2, 3 vezes no ano. A plantadora vai estar uma vez no ano. Ou seja, você tem pouquíssimas oportunidades de coletar essa informação para dar um insight real para o produtor. Ou melhor, se você utiliza um drone, ele vai sobrevoar uma área até fazer todo o processamento dessa informação, desse dado e devolver na ponta, falar agora você vai com esse pulverizador lá e aplica, a agricultura já mudou, já choveu, já secou, passaram 2, 3 dias, o problema aumentou. Sim. Então, você conseguir ter um dispositivo que mora no campo, que está constantemente analisando e atuando, é uma quebra de paradigma do agronegócio. Então, essa plataforma ela vem para preencher toda essa lacuna que nós tínhamos da parte agronômica, ou seja, tinha logística, tinha rastreabilidade, mas não tinha parte agronômica. Então ela complementa toda essa... O robô já tá operando. O robô já está operando, temos praticamente 100 unidades rodando entre Brasil, Estados Unidos, Canadá, e nas posições e nas localizações corretas onde a gente acredita, né? Trazendo um pouco o histórico, você até perguntou, a Suniftec ela se propõe a ser pioneira no que ela faz. Então nós somos a primeira empresa a transmitir uma informação em tempo real. A primeira empresa a utilizar inteligência artificial no agronegócio. A primeira empresa a fazer uma rastreabilidade da produção agrícola. E é a primeira empresa no agronegócio mundial que está tendo uma plataforma autônoma, elétrica, trabalhando nos grandes centros de produção de alimento no mundo. Ou seja, meio oeste americano e o centro-oeste brasileiro ali, Matopiba, a parte de Mato Grosso, ou seja, trabalhando com a base de alimentos do mundo, que são os grãos, né, basicamente soja, milho e trigo. Fazendo com que o produtor receba esse benefício de ter uma dor. Ele não precisa mais conviver com uma erva daninha, ele pode ter um produto, uma tecnologia que resolva para ele em tempo real. Ele não precisa mais utilizar pesticida, ele pode ter uma tecnologia embarcada que elimine o pesticida. E aí você começa a ter uma plataforma que não só ajuda o produtor, mas ao meio ambiente ao mesmo tempo, né? Ou seja, você começa a substituir máquina, otimizar produtos químicos, que é a base da nossa agricultura hoje, né? E acho que um ponto importante também citar, que eu acho que você comentou, antigamente o hardware no agro tecnológico ele era visto como um patinho feio. Hoje, logicamente por conta da inteligência artificial, ele se tornou um produto com potencial gigantesco, porque ele é o grande responsável pela captura de dados e envio desses dados de uma forma bem mais rápida, né? Exatamente. Antigamente nós tínhamos uma problemática com hardware, porque o hardware processava as imagens e você precisava ir retirar as imagens para processar a imagem e ter um resultado. Hoje, com a inteligência artificial, você processa essas imagens e ele não precisa mandar as imagens, ele já manda o resultado, né? Então acho que a inteligência artificial veio para ajudar de uma forma que a gente já tem visto isso no mercado americano, que os próprios chips já estão embutidos nos hardwares lá fora, né? Então, quando já vem o resultado final. Exatamente. Isso é um ponto positivo para todo esse incremento de tecnologia. Com certeza. Eu acho que você ter um banco de dados que favoreça essas tomadas de decisões e também você ter algo captando informação e tomando decisão em tempo real ali, que no caso, o robô, ele dá uma próxima perspectiva do que vai ser o agronegócio daqui para frente. Aqui, provavelmente, muita gente já passou falando da evolução do agro, da parte rudimentar, revolução verde, IoT. Sim. Acho que isso aqui já é um discurso que já foi muito falado, mas a gente está crendo fielmente que a próxima onda do agronegócio passa por robótica, passa por inteligência artificial. Então, por isso que estamos colocando energia nesse produto, porque a gente entende sim que é muito fácil da operação dos produtores entenderem a tecnologia, é um ganho muito expressivo para a parte de custo, que a gente sabe que a única coisa que o produtor consegue controlar hoje em dia é o custo, e aumentar a sua produtividade e de quebra conseguir ajudar a parte sustentável. Se você para pensar hoje,
de forma pragmática, hoje o agronegócio ele trabalha em cima de 2 pilares muito grandes. A primeira são as indústrias de maquinários, né, os fabricantes de máquinas, e no segundo são os inputs, ou seja, defensivos, semente. Então nós temos 2 grandes blocos que comandam o agronegócio hoje. Todas as startups que querem entrar no mercado, elas se apoiam em um desses 2 mercados. Só que essas empresas elas têm pelo menos 100 anos na frente de qualquer startup. Então, se as startups se propõem a ficarem atrás, ou seja, se aproveitar de algum benefício atrás desse mercado, que tem 98% do mercado, você não vai pegar um vento que vai fazer a sua empresa alavancar. Vai ser muito difícil você alavancar. Qual que é a disposição da Solinftec? É fazer com que você se posicione no meio. Que você tenha uma tecnologia que não dependa de maquinário, ou seja, que você reduza maquinário e também consiga reduzir produtos químicos, ou seja, otimizar produtos químicos. Reduzir custos, né? Exatamente. Então, imagina você, produtor, eu chegando para te oferecer e falar, olha, eu tenho um produto, eu tenho uma solução tecnológica de forma simples, que é muito próximo do que você já tem hoje, ele é autônomo, com painel solar, você não precisa se preocupar muito com ele vai ficar morando ali no campo, tomando conta da sua produção, ele vai reduzir uma máquina, ele vai reduzir mão de obra, ele vai reduzir produtos químicos e ele vai fazer bem para o meio ambiente. Na largada você vai falar, pô, eu quero isso, porque os benefícios envolvidos ali é interessante. Sim. A nossa responsabilidade é mostrar que isso funciona, que é exatamente o passo que nós estamos, né? Começamos com 10, 15, estamos com 100 unidades. E o trade-off também, né, o que você vai falar, cara, quanto dessa economia gerada, qual que é o payback desse robô, né? Porque acho que é essa conta que ele vai fazer. Exatamente, exatamente. E aí tem um ponto que a gente fala bastante em casa, que é, você precisa ter um produto que seja extremamente acessível para o produtor. É isso. Nós falamos aqui no começo com relação às grandes corporações que a Solinftec trabalhou no começo, mas você tem que agregar valor pro pequeno. Sim. A média de tamanho de talhão de fazendeiro no mundo hoje, estão falando de 35 acres, assim, é muito pequeno. Como que você coloca uma máquina que vale 1,5 milhão, 2 milhões, para um cara que tem 35 acres? Ele vai ter que trabalhar com cooperativas, ele vai ter que trabalhar com outros tipos de meios, porque ele não vai comprar nunca uma máquina. E se ele comprar, vai demorar 3, 4 gerações. Nós chamamos isso de escala neutra, que é exatamente o que você trouxe. Como que você coloca um produto que faça com que se pague no primeiro ano de safra, que ele tenha os benefícios e que ele não precisa depender de aportes extras, ou seja, não precisa se alavancar para ter esse produto. Ô, Léo, isso que eu te perguntar, se puder dar um pouquinho mais de detalhe na questão do robô em si, como é que é o custo, como é que funciona um pouquinho, Claro. Só um pouquinho da dinâmica desse... O robô ele foi baseado praticamente em 4 pilares, né? Então ele tem que ser sustentável, ele precisa ser eficiente para o produtor, ou seja, trazer uma eficiência para o produtor de produtividade, ele precisa reduzir custo de alguma maneira. Sim. E ele tem que ser acessível. Quando você junta esses 4 pilares e dá para o time de desenvolvimento falar faz um produto, você coloca eles praticamente em xeque. Sim. Porque a gente estava comentando no começo, você pegar um super processador do NVIDIA e colocar num equipamento é extremamente caro. Então a agricultura tradicional ela não está preparada para isso. Por isso que você precisa criar uma outra agricultura, que a gente está chamando de nova agricultura. Baseado nesses 4 pilares, o que você tem que começar a criar? Uma visão que hoje a agricultura tradicional não te dá. É você conseguir atuar em tempo real, é você conseguir se posicionar no mercado que é a pirâmide do produtor. O produtor ele precisa de terra, ele precisa de semente, ele precisa de maquinário. Precisa de dinheiro. Dinheiro quando ele é muito eficiente, exatamente, ele precisa de dinheiro também. Mas quando ele for tomar decisão, ele vai tomar decisão baseado nesses 3, 4 elementos. Qualquer tecnologia que você colocar ali na mesa para ele vai decidir se ele vai querer ou não. O robô ele vem nessa linha. O robô ele vem dentro da pirâmide de decisão do produtor, fazendo com que caiba no valor, no bolso dele, o valor caiba no bolso dele. Trazendo um número para você, estamos falando de R$250 mil, assim, é um número muito pequeno quando a gente fala para o agronegócio, quando a gente fala para o produtor. 10% de uma colheitadeira. 10% de uma colheitadeira. Estamos falando que existe drone muito mais caro. Sim. É o preço do drone. Exatamente. É o preço do drone, exatamente. Né? Então, o robô ele tem esse conceito de morar no campo, de trazer uma decisão em tempo real, uma atuação em tempo real e que seja factível para qualquer tipo de produtor, em qualquer tipo de cultura, seja ela cana, soja, milho, algodão. E, Léo, e quantos, vamos dizer assim, quantos hectares um robô cobre?
Essa pergunta ela é boa e a gente ouve ela bastante porque isso vem do mercado tradicional. Lógico. Ela vem do mercado tradicional. Quando você vai comprar um pulverizador, você fala assim, quanto que cobre o pulverizador? Qual que é a área que ele cobre? Quanto que eu consigo render por dia? É isso. Mas por que existe essa pergunta? Porque você tem pequenos talhões, Sim. vários, e você precisa correr, porque sua janela de operação ela é muito curta, né? Isso. Torcer para não chover ainda Exatamente. no meio do caminho. Agora, se você tem um equipamento que mora no campo, você não tem pressa. Não. Você pode estar cobrindo uma pequena área, você aumenta a quantidade de robô que seja factível para cobrir toda a sua área e deixa ele morando no campo fazendo a atuação dele. O número que nós estamos o número que nós estamos vendo acontecer nesses 100 unidades é por volta de 200 hectares, que é uma grande área, cada robô. Bastante. Mas essa pergunta ela tem dois vieses, porque o primeiro viés é, eu vou comparar isso com um pulverizador? Não é o caminho. Você não vai comparar isso com um pulverizador. Não. Mas vamos pensar que você vai ter um pulverizador autônomo no final do dia, que é o caminho que todo mundo está fazendo. E aí que entra a trick da brincadeira, né? Aí que entra a parte interessante. Você não vai colocar uma tecnologia autônoma, um pulverizador autônomo, que custa 1,5 milhão, 2 milhões, para cobrir uma área de 35 hectares, 35 acres. Vamos pensar que você tenha muito dinheiro, que você queira fazer isso. O próximo talhão que você vai ter vai estar provavelmente a 1 quilômetro de você. Como que você vai deslocar uma máquina que custa 2, 3 milhões entre um talhão e outro? Você não tem condições técnicas e factíveis no momento para você fazer isso. Sim. Estamos vendo a Tesla, quanto tempo ela está se desenvolvendo para conseguir fazer realmente a parte de autonomia no campo. Então, aí entra o desafio e aí entra a parte que a Solinftec ela se destaca, porque ela consegue reduzir tanto o custo, fazer com que o produto seja tão acessível para o produtor, que você consegue ter multi-unidades. Você consegue fazer com que várias unidades se distribuam ao redor do seu campo e cubra a área necessária. Um exemplo bem transparente que a gente gosta de utilizar é com relação ao aspirador de pó que você tem em casa. Se você tiver 3 andares na sua casa, provavelmente você não vai conseguir ter um robozinho, mas você vai ter que ter uns 2 por andares, um por andar, para conseguir cobrir toda a área. Só que o custo de você ter um robô é muito barato. Ou você pode ter uma faxineira, que está lá constantemente fazendo serviço árduo, duro, e ela tem que correr. E aí volta no seu ponto. Quantas horas cobrem? Não, tem um robô que está tranquilo ali, fazendo o processo dele, olhando, analisando, matando. Então, durante o dia, faz o processo de scouting, né? Aquele processo de analisar todo o processo. Faz a aplicação de forma localizada, ou seja, identificou o problema, faz a pulverização. Durante a noite, troca a funcionalidade. Acende-se luzes, né? Frequências de luzes específicas para atrair insetos e matar com choque, ou seja, elimina a questão do pesticida. Ou seja, uma plataforma 24 horas trabalhando para o produtor. E aí ele fica estático, ele fica parado à noite, ou ele fica rodando? Ele tem toda a programação, ele tem uma missão, né? Nós chamamos de missão, para ele rodar e fazer toda 24/7. Ele não pode parar, né? Isso não é porque o Palmeiras perdeu que ele vai parar e ficar chateado. Ele tá constantemente rodando. E aí ele carrega a bateria durante o dia, ele tem autonomia de quanto tempo para rodar? Esse é o segredo. Durante o dia você não utiliza a bateria dele, né? Ele vai rodando automático. Ele vai rodando com a energia solar. Exatamente. E aí a bateria à noite é pra noite. Exatamente. E aí, você tem um equipamento super leve, né? Vamos falar um pouco de sustentabilidade, que a gente pode falar também, que essa é uma visão que a gente acredita bastante, que é a próxima onda, quando você foge dos 2 grandes blocos da agricultura, a próxima onda que as startups devem aproveitar é a questão da sustentabilidade. Sim. Você não vai ver esses 2 grandes blocos se movimentar de forma muito rápida na questão da sustentabilidade. Você tem um business muito grande para eles defender. E a sustentabilidade é um grande diferencial que você se posiciona no meio. Tem um robô no campo autônomo, painel solar, bateria ali, de forma elétrica, você está eliminando o uso de combustível fóssil. Sim. Eliminando o uso de combustível fóssil, a mão de obra, que é um grande problema hoje na América do Norte, a redução do custo do produtor vai lá embaixo. Não, estamos falando que o equipamento é leve, ou seja, está eliminando a compactação de solo. Ou seja, ele segue linhas. Hoje a gente perde basicamente de 3 a 4%, de 3 a 5% por compactação de soja, para os pulverizadores, aqueles rastros que a gente vê. Sim. A gente perde isso porque é a operação. Não tem como eles fugirem disso. Não existe tecnologia até então para eles fugirem disso.
Ou melhor, no outro ano, a compactação de solo que existe devido às máquinas no campo são mais 3% de produtividade. Aí chove no momento que não tem que chover. Ou seja, o produtor ele não consegue, de alguma forma, se sobressair na sua produtividade. Então, esse tipo de tecnologia dá a oportunidade do produtor de ser mais eficiente, de conseguir ter uma produtividade maior. O produtor ele tem muito claramente a percepção do risco, mas infelizmente, logicamente até agora, ele nunca teve subsídios de informação para tomar uma decisão correta de acordo com o que está acontecendo no campo, né? Exato. Então, e as informações, de alguma maneira, elas até chegaram. Se a gente pega aquela onda ali dos anos 2010, 2015, só que chegaram um monte de informações. O produtor falou, entre plantar agora, no dia que eu tenho, na janela de oportunidade, e ler um relatório colorido, eu não vou ler um relatório colorido, eu vou plantar porque meu conhecimento empírico, né, de outras gerações já me falaram que isso é o momento correto. Então, por isso que a questão do hardware, quando foi falada no começo, ela é muito importante, porque só o insight não é o suficiente. E nós acreditamos durante o momento. Nós, como Agtech, né? Em algum momento, foi passado por nós que o hardware não era importante, que só o insight daria para se monetizar, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem toda uma influência no mercado de capital tentando mudar o agronegócio, mudar as Agtechs, falando tem que ser só SaaS, tem que ser só serviço, não pode ter hardware. E a gente viu que no agronegócio não funciona dessa maneira. A gente entende que é necessário ter um hardware, sim, tendo essa captura de imagens e atuando em tempo real. É porque os caras estavam investindo no agro, os venture capitals que estavam olhando para o agro, que tinham um cheque um pouco maior, eles não entendem o mercado, eles estavam olhando para o mercado global, de tecnologia em outras frentes. E quando ele olha para o agro, ele fala, cara, dá para replicar, mas tanto a coleta de informações como a adoção dessa tecnologia, ela é mais lenta por lado do agronegócio. Então, tem um time de padronização mais lento. O que corroborou agora para que o hardware seja destacado é a inteligência artificial, que vai acelerar esse pace de uma forma que nós não teríamos se não tivesse a inteligência artificial. Porque eu lembro que eu estava ouvindo um podcast canadense, que é de um professor, falando que a quantidade de informações que era coletada nos Estados Unidos e no Canadá era tão grande, mas que os caras não tinham padronização. Eles não conseguiam usar. Exatamente. Foi um pouco do que eu mencionei no começo, assim. Por que nos Estados Unidos você não vê grandes empresas agtechs de sucesso? Porque as decisões estão no poder das produtoras de máquinas. As informações estão ali. Então, quando você entrava com sensores ou tecnologias que embarcavam nas máquinas, você não conseguia tomar decisão nenhuma, porque era um insight. Era apenas um insight. E isso começa a mudar a partir do momento que você integra o hardware, pega a decisão, analisa, toma a decisão e devolve para o campo. E quanto mais rápido esse processo começa a acontecer, mais rápido o produtor ele é beneficiado. Então eu acredito sim que o hardware vai ser bem utilizado durante um bom tempo no agronegócio. Sem dúvida. E me conta um pouquinho, Léo, como que está a atuação da Soniftech no mundo hoje? Em que frente vocês estão olhando? Qual que é o aspecto de atuação que vocês esperam daqui para frente? A Soniftech, por mais que ela seja uma empresa jovem, né, de 16 anos, ela conseguiu expandir a sua tecnologia por agregar valor. Não porque nós somos uma empresa caipira do interior, mas porque ela conseguiu realmente agregar valor para o produtor na ponta. Então hoje nós estamos praticamente em 10 países, né? E foi interessante no começo da pergunta que você falou que eu participei dessa jornada. Essa jornada de crescimento da empresa, né? Desbravar novos territórios, abrir novos mercados. Alguns mais diretamente, outros mais indiretamente, mas eu participei da abertura da operação nossa na China, que utilizava o centro de Shenzhen ali, que é o Vale do Silício chinês, né? Para novas tecnologias. Colômbia não participei muito, mas como está bem ligado aqui começamos com um sucro energético, então participei bastante. A abertura do mercado americano e canadense participei diretamente. Então, essa abertura do mercado traz um insight muito grande para a gente como companhia. E uma coisa que a gente aprendeu é que não se tropicaliza a tecnologia. Não tem como você pegar uma tecnologia que funciona no Brasil e colocar 100%
para funcionar nos Estados Unidos, no Canadá, e vice-versa, né? Eu lembro um fato bem interessante, só fazendo parênteses na sua pergunta. Fica à vontade, cara. Estamos aqui, se tivesse cerveja, eu tava tomando. Mas é muito interessante que antes de eu voltar pro Brasil, eu estava no Canadá, morei no Canadá durante 3 anos, abrindo operação lá, e ali, pô, você tá do lado dos Estados Unidos. As culturas ali são praticamente as mesmas, né? Tem, pô, trigo, dependendo da região ali, trigo, canola, soja em alguns lugares, e aí você fala, pô, eu tô do lado dos Estados Unidos. O clima praticamente é o mesmo, tô falando de 2 horas de voo, não vai mudar nada. É totalmente diferente. A cultura de plantio é diferente, a cultura, o meio que funciona, as decisões são tomadas de uma forma diferente e existe uma rivalidade. Existe uma rivalidade entre o produtor canadense, o produtor americano, quem produz mais, com qual tipo de maquinário, qual tipo de insumo. Então a gente entendeu de uma forma muito rápida, que eu acho que esse foi um fator de sucesso, que não é porque funciona no seu vizinho que tem que funcionar para você do mesmo jeito. Mas também você não pode customizar para cada cliente que aparece. Tem que ser um produto de prateleira. Tem que ser um produto de prateleira e que entrega valor. Então a gente se consolida nessa demanda de, ok, vamos entender o mercado, vamos desbravar, vamos colocar umas 2, 3 pessoas para desbravar o mercado, para entender as necessidades e colocar um produto que agregue valor para o produtor daquela região. E o robô é muito interessante porque ele dá essa possibilidade pra gente. O robô, ele é facilmente compreendido em todas as regiões, porque você olha pra ele e não tem nada muito especial. Você consegue entender que é painel solar, motor, uma barra ali para pulverizar. E ele agrega valor já na partida. Então, quando o produtor ele se abre para receber esse tipo de tecnologia, mesmo sem ser early adopters, ele consegue entender o resultado da tecnologia já no primeiro momento. Então, você consegue expandir a sua operação de uma forma muito mais rápida e acessar novos mercados. E qual desses países aí vocês estão mais desenvolvidos? O maior mercado? É assim, quando a gente fala de receita, Brasil, né? Por ter do maior mercado aqui, mas quando a gente fala de robô, a gente fala Brasil e Estados Unidos. São os 2 mercados que a gente tem o maior footprint, a maior raiz. Até porque, assim, a parte da tecnologia, ela também foi adaptada. Quando a gente fala na parte norte-americana do mundo, o maior problema que eles têm são a convivência com as ervas daninhas, né? Tendo em vista o clima que eles têm lá. Quando a gente fala na parte Brasil, né? Na América do Sul, na parte tropical, são os insetos, são as pragas. Então, assim, como que uma tecnologia consegue atuar nos 2 mundos? Claro. Lá nos Estados Unidos não tem pragas? Ou aqui no Brasil não tem daninha? Não, isso não é uma realidade. Mas o peso na sua solução tem que começar por isso. Então, o robô ele começa com um peso bem forte aqui no Brasil, com a parte de pragas e análise de plantabilidade, toda a parte de scout. E no Brasil você começa com aquela parte de daninhas. Só que no final do dia você consegue intercambiar os 2, né? essa tecnologia. Então, a Soliftech ela conseguiu se posicionar globalmente com tecnologias como essa, em 10, 12 países, colocando a sua bandeira, entregando valor para o produtor, e no futuro próximo, a abertura do mercado europeu. A gente entende que essa última tecnologia ela possibilita a abertura de novos mercados. E a Europa, tendo em vista tudo que a gente está vendo com relação às restrições de uso do produto químico, tendo em questão ao tamanho dos produtores, a gente acha que tem um fit muito grande. Eu acho que a grande sacada de vocês, na verdade, foi você ter colocado aqueles 4 inputs para os técnicos fazerem. Cara, tem que ser barato, tem que ser acessível, tem que pagar em 1 ano, porque a conta no final do dia o cara vai trocar o trator da colheitadeira ou a pulverizador só se tiver um benefício muito claro. E esse benefício é o benefício financeiro na primeira entrada, né? Que você chega para conversar, né? Tem que ser. Exatamente. Tem que ser, no final do dia tem que ser. E só antes da gente mudar um pouco de assunto e começar a falar um pouquinho de como foi a trajetória de captação, né, Léo? Vou dar um recado para a galera aqui. Pessoal, dia 2 de maio, em Ribeirão Preto, vai acontecer o Rural Summit, um evento focado no agrotecnológico, onde nós vamos reunir produtores, empresas, corporações, startups, para conversarem um pouco do que nós estamos discutindo aqui. Agricultura de decisão, impacto, carbono e principalmente cenário econômico, porque no final do dia o cenário econômico atinge não só os produtores, não só as startups, mas também todo mundo que investe no agronegócio. A gente está vendo aqui que a gente tem um cenário positivo para o Brasil nos próximos anos de queda de juros, então isso vai trazer mais dinheiro para o mercado, isso vai ajudar todo mundo que está na mesa lá conversando sobre um pouquinho sobre
como a gente pode aumentar a produtividade do agro nacional. Então não perca a oportunidade, se você quiser se inscrever é www.ruralsummit.com.br. Nós vamos estar lá para recebê-los e conversar um pouquinho sobre o agro real e o agro tecnológico. Existe um gap gigantesco que nós temos que fechar. Fala, Morato. Lembrando que vai ser na semana da AgriShow, então às vezes muita gente está indo para a AgriShow, então tem a oportunidade de já casar na semana pós-feriado, dia 2 de maio. Isso aí, pessoal. Não vá para a AgriShow, vá para o Rural Summit, vai ter muito mais tecnologia para que você possa entender o que vem por aí e não o que está acontecendo agora. Vamos olhar para frente. É isso aí, muito bom. Acho que a gente tem que olhar para frente. Acho que tem que... Logicamente tem tecnologia lá na AgriShow, mas, cara, a gente quer olhar para frente, um cenário propositivo aqui. Acho que trazer cada vez mais empresas como a Solinftec para a mesa para a gente poder conversar do que vai vir pela frente e o que os produtores vão ter que enfrentar ali, que é totalmente diferente, né? E esse movimento que vocês provocam é um movimento interessante, porque você consegue juntar produtor, consegue colocar investidores, empresas de tecnologia dentro de uma mesma ótica para que consiga dar uma visão. Então, isso é muito interessante. Essa provocação é muito boa, Léo, porque você consegue conectar e, na prática, essa economia real, ver a tecnológica presta serviço para esse produtor e ele está integrado dentro do mesmo sistema. Então, assim, a gente minimiza cada vez mais a chance de ter erro, né? Então, a gente quer atender todo mundo. Então, a gente veio para, como o Rodrigues comentou, a gente, tentar fechar esse gap aí, e melhorar a vida de todo mundo, né? No final é isso. Muito bom, muito bom. No final a gente quer fazer com que o Brasil produza mais e melhor, gastando menos e sendo sustentável. Exato, né? Não precisa chover no molhado falar que a gente precisa produzir mais alimentos, não precisa chover no molhado falar que a gente tem que ser mais sustentável. No final do dia a gente sabe que o produtor brasileiro ele é o mais tecnificado, ele é o mais sustentável do mundo. Nossa. Eu tive a oportunidade de participar da última COP em Dubai, nós fomos convidados para falar um pouco das tecnologias da Solinftec, todo o nosso histórico, e assim, é triste o quanto que nós somos atacados, né, pelo mundo quando fala do agronegócio como um todo, mas essa última COP trouxe um pouco do agronegócio em pauta, porque não adianta nada a gente falar de mudanças climáticas se a gente não falar de segurança alimentar. A fome vai vir primeiro que a mudança climática em qualquer ocasião. E não tem como falar de fome sem falar... Tá aí, né, pois verdade, de falar de agronegócio. Então, acho que nós somos os protagonistas, né, desse momento. Mas a gente teve recentemente o 100º episódio com o professor Roberto Rodrigues e ele falou... Um ícone. Nosso eterno ministro. Eterno ministro. Da nossa região, hein? Cara, não tem como esses caras não atacarem a gente. A gente é muito mais produtivo, a gente é sustentável, a gente exporta para todos os lugares que eles exportavam. Uhum. Então, assim, cara, é competição. No final do dia, eles podem falar que é por conta do impacto, mas é competição, cara. E ele falou isso, cara, e é um despertar, porque no final do dia a gente está tirando espaço da balança comercial deles. Exatamente. Então, tem que ser pragmático com relação a isso. Tem toda a parte de impacto, tem todo o planeta, mas, cara, no final do dia eles estão olhando para a balança comercial deles. Claro. Eles estão perdendo espaço pra gente. Então, tem que ser ali pingo no i ali, cara. Tem que resolver esse ponto. Entendeu? É lógico. E se você olha para o próximo movimento, para a próxima necessidade, que é a produção de alimentos no mundo, a América do Sul tem um potencial enorme, gigantesco, para conseguir produzir mais alimentos. Quando você vê uma Europa já fadada, né? Não só com políticas, mas também com relações a áreas. Então, esse protagonismo que nós temos tem um porquê. Existe, né? Tem. E a gente tem toda a onda. Tá na crista da onda para surfar ainda mais. Exatamente. Eu tava ouvindo o Roberto Azevedo numa entrevista que ele deu lá na COP também, e ele fala muito disso, ele fala dessa questão, dessa potencialidade que nós temos e também da transição energética, né? Sim. O Brasil tem um potencial enorme para ser o pioneiro e ser o protagonista dessa transição energética. E isso vai acontecer no agro sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem dúvida. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de dinheiro? Coisa boa, né? Quem não gosta de dinheiro? Vamos falar um pouquinho de dinheiro. Cara, me conta um pouquinho da trajetória. Eu sei que vocês estão fazendo uma rodada agora, uma Series D, né? Agora estão no mercado. Me explica um pouquinho de como que tá esse cenário de vocês, qual que é a projeção que vocês estão olhando, qual que é o planejamento um pouquinho mais a longo prazo da Solinftec, porque
se a gente for olhar para o restante do mercado, vocês estão lá na frente, né? Vocês já estão correndo a maratona, naquela corrida, né? Vocês estão lá na frente nesse Já passou o tiro de 100, né? Já passou o tiro de 100, né? E aí tem um monte de pessoal que tá começando na maratona aqui. Esse aqui corre, esse aqui já sabe o que tô falando. Cara, tem a galera que tá lá no já 40. Passou 35. Já passou no 35 e tem galera aqui no 5, 7, 10. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa maratona aí. Eu fui muito afortunado, para falar bem a verdade, de conseguir acompanhar todas as captações da Solinfitec. Acho que isso foi Foram algo... quantas, Léo? Era 3, né? Foram 3. 3, mais alguns praças. Essa agora tá sendo a quarta, né? E o crack teve o último 150. Exatamente. Né? Então, Legal. assim, você conseguir ver os movimentos que a empresa faz internamente e como que o mercado também te observa é muito interessante. A primeira captação nós fizemos, né, em 2016, foi quando nós já tínhamos consolidado o mercado sucroenergético, nós estávamos expandindo para setor de grãos, abrindo a operação no Mato Grosso, e veio um momento interessante que foi nessa primeira captação que possibilitou com que a empresa mudasse o modelo de negócio, e aí passa a primeira transformação da empresa, né? Acostumada a trabalhar com CAPEX, até então era um hardware, venda de licença, e aí você muda para um SaaS e para um comodato. Então, assim, claro, para você fazer essa mudança, precisa estar capitalizado, e a empresa conseguiu fazer essa mudança de modelo de negócio de uma forma muito legal. A segunda rodada foi ali final de 19 para 20, quando a gente já tem uma força maior. Legal. No momento Brasil. Bom também, né? Momento bom. Então, acho que ali foi interessante. Foi pré-Covid, exatamente. Então, foi legal estar capitalizado pré-Covid. Já estava com o mercado sucroenergético consolidado. Apesar que o agro não para, né? O agro nunca parou, né? Nós trabalhamos no agro desde a época que ele não era tech nem pop ainda, né? Nós fizemos ele tech. Exatamente. Então, ali a gente utiliza essa rodada para expansão, né? Para expansão internacional. Então, foi toda essa movimentação internacional que nós comentamos no bate-papo nosso. E também expandimos as verticais. Aí abrimos outras verticais, como perenes, né? Parte laranja, café. Fizemos uma rodada Série C agora, 2 anos atrás, que foi só para passar esse momento que nós estávamos vivenciando. Foi uma rodada interna, então algo bem pequeno, bem tranquilo. Acho que a gente não... com capital nacional. Tá. E aí, na verdade, a primeira rodada ela foi com a TPG, né? Tá. Então depois foi a da Unbox. Tá. Que tem a Luísa Trajano como âncora, e aí depois tem a Lightsmith e a Blue Like Orange, que participaram do nosso cap table. E ainda fizemos esse follow-on agora na C, que foi um momento interessante a C, porque nós estávamos no melhor momento da empresa, a empresa consolidada, crescendo 60%, 70% ao ano. Cara. É assustador o crescimento da empresa. E a empresa de tecnologia tem que ir nessa velocidade. Se ela for menos que isso, ela morre. Ela tem que estar constantemente crescendo e desenvolvendo. E criando produto novo. E criando produto novo, exatamente. E a gente olha para o mercado um pouco ali, depois de final de pandemia, falando, poxa, a gente poderia ter aberto capital, tendo visto os múltiplos, e nós decidimos não abrir. E a gente falou, cara, agora a gente vai ter que passar por um momento... não delicado, mas um momento que a gente vai ter que mudar o mindset da empresa. A gente vai ter que voltar para a mesa para uma rodada D muito mais forte. E o único jeito que a gente entendeu que era voltar para a mesa mais forte era você breakevar a empresa, você equilibrar o crescimento. Mudou o mindset dos investidores. E eu acho que não foi nem só os investidores, acho que a parte mais interessante são os executivos comprarem essa ideia, porque pensa você está com uma empresa crescendo exponencialmente, de 100, 200, 400, 600, assim, o crescimento de colaboradores, de áreas, é muito grande, e aí você fala, você vai ter que crescer 30%, 40%. Ela fala, não, mas eu sempre cresci 70%, a todo custo. Fala, não, mas esse ano não vai ser a todo custo, esse ano nós vamos... Então essa mudança de mindset é muito interessante você vivenciar na prática, né? E, incrivelmente, em 4 meses a gente virou empresa para breakivar e aí fomos para a rodada D, breakivado, sem precisar de dinheiro, que é a empresa em crescente, em área, né? Sem nenhuma iniciativa parada, porque é muito fácil você fazer um layout muito grande ali. Não, mantivemos o nosso quadro de colaboradores, mantivemos as iniciativas todas operando, reduzimos a velocidade de algumas, porém todas em plena funcionalidade, e tivemos a belíssima ideia de um robô que vem com uma tecnologia totalmente disruptiva. Então, assim, você tem todos os cenários possíveis. Você tem uma empresa consolidada, no mercado consolidado, você tem receitas
que fazem com que a empresa break-even. Você tem uma tecnologia a ponto de explodir, que a gente tem que explodir, porque daqui 2, 3 anos vai ter alguém chegando perto da gente. Você está capitalizado, agora é um momento interessante para você fazer uma nova rodada. E aí entra a rodada dele, a gente fala, vamos fazer uma rodada para porrar ou vamos fazer uma rodada ponte? E a gente decide fazer uma rodada menor, para que a gente possa dar um próximo salto e uma possível abertura de capital, uma IPO fora do país. Então, será que teremos o primeiro unicórnio do agro brasileiro? Eu acho que sim, né? Acho que o unicórnio, já teve um unicórnio do agro americano que depois ele caiu, né? Não, brasileiro. Unicórnio, não, mas o unicórnio do agro ele foi e voltou, né? Assim, a gente não gosta muito e também não coloca muito isso em energia, né? Porque a gente sabe que são termos mais financistas e nós colocamos mais energia em agregar valor ao produtor mesmo, mas existe a possibilidade e a gente entende que isso é um resultado das nossas boas práticas dentro de casa, das nossas boas captações. Nós estamos em quiet periods, né? Para a série D, então não dá para abrir muitos detalhes, mas é uma rodada que a gente entende que vai fazer uma ponte bem interessante para o próximo movimento da Solify. Eu tô brincando com isso, mas assim, se a gente pega outros mercados de referência também, é sempre bom você ter companhias que puxam, companhias que rompem barreiras, companhia que traz um pouco desse crescimento para todo mundo, que é um pouco do que você falou, né? Tem as pessoas que estão nascendo. Então isso incentiva muito, entendeu? Isso é muito bom. É aquele cara que tá passando o pace, fala, cara, eu tô correndo mais que você, já tô chegando na entrada. Quando o cara que passa vamos dizer assim, que passa a linha de chegada, né? Que, vamos dizer assim, seria o IPO ou seria o ser um unicórnio, ele traz uma luz no fim do túnel para quem tá começando, né? Exatamente. Porque você pega as estatísticas, elas não são nada boas, né? Você pega as startups do agro ali, ela em 5, 6 anos, ela acaba por não crescer mais, né? Ou algumas até se juntar com alguns grandes grupos ou se render aos dois grandes blocos. Então, assim, a gente entende que as estatísticas não funcionam muito bem. Se você consegue agregar valor, você consegue demonstrar exemplos, eu acho que isso também você pode incentivar novas startups no segmento, sim. Mas eu tenho uma tese, por que o mercado não tem, vamos dizer assim, esses corredores mais rápidos que chegam depois de 3, 4 anos e entregam, porque a gente vê uma leva de empreendedores agora que está entregando uma parte da solução. Então, quando você falou que lá no começo que vocês entregam uma solução completa end-to-end para o cara que não vai precisar se preocupar com mais nada, no final do dia, o que um produtor mais quer é isso. Exatamente. Ele não quer que ele tenha uma micro solução, que ele tenha que agregar uma outra solução para chegar aquela resolução finita do problema. Falar, cara, não tenho mais aquele problema. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento do mercado. Que tá caminhando, entendeu? E é onde estão as oportunidades. De novo, se você fica atrás de grandes corporações que determinam o mercado, dificilmente você vai conseguir pegar um vento de proa que vai fazer o seu negócio alavancar. Se você para pensar as disrupturas que nós tivemos no nosso dia a dia, né? Falar de Netflix, Spotify e tudo mais, eles mudaram o modelo de negócio e a inovação não vieram das grandes corporações que já existiam no segmento. Só que o custo do pioneirismo é caro. Claro. Eu assisti esses dias a série da Super Pumped, né? Que fala da Uber. O que esses caras sofreram ali em São Francisco com legislações, com políticas. Exatamente. Então, assim, a Solify ela se propõe a ser o pioneiro. Então, a gente sabe que a gente vai comprar batalhas que o segundo não vai comprar. Mas quando você fala hoje streaming, você lembra de Netflix. Quando você fala de música, você lembra de Spotify. E provavelmente, daqui para frente, quando você fala de robô autônomo, você vai lembrar de Solify, que é o primeiro. Então, tem um custo. E para isso você precisa estar capitalizado, para isso você precisa ter uma estratégia de mercado muito bem desenhada, para isso você tem que estar muito bem posicionado. E é isso que a gente está gastando energia agora. Fazendo com que para isso você tem que ser o maratonista que está chegando primeiro. Exatamente. Os maratonistas estão um pouco fora de forma, mas estão trabalhando constantemente. Mas é outro tipo de corrida. Mas exatamente isso. Então a gente entende que é uma grande oportunidade, não só para a Solify, mas como o agro como um todo. Muito legal, Léo. A gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar aqui, eu queria ouvir de você um pouquinho o que você enxerga do agro tecnológico daqui 10 anos,
dado que você tem toda essa experiência de vivência, que você está olhando, você morou lá no Canadá, teve essa experiência, você sabe muito bem que produtores em diversas regiões são totalmente diferentes. Como que você enxerga essa adoção dessa tecnologia daqui a 10 anos? Como que você olha o mercado do agro, sabendo-se que nós temos uma sucessão familiar acontecendo no Brasil, acontecendo nos Estados Unidos, uma conjunção de fatores para que no mercado americano, por exemplo, grandes grupos comprem mais terras e seja consolidado. Me dá um pouquinho do seu overview para a gente finalizar aqui com esse guidance de você que está olhando para robô no campo. Léo, só para completar, dado essa tua vivência aí mundial, né, e atuação também, como é que o Brasil está posicionado perante o mundo, entendeu? Como é que você tem enxergado? Acho que você está olhando, se você vai falar do futuro, acho que é legal dar essa posição do Brasil, porque tem muita gente que às vezes não tem essa vivência fora, acha que a gente é... Claro, o patinho feio. O patinho feio, né? Muitas das vezes nós achávamos isso também, e é surpreendente ver o posicionamento dos produtores brasileiros com adoção à tecnologia. Mas trazendo a visão de futuro, como empresa de tecnologia, não tem como não acreditar que a próxima onda tecnológica no agronegócio passe por robotização. Não tem como a gente acreditar que o agro fez até hoje vai continuar sendo daqui para frente. Um dos principais discursos que nós temos internamente você tem que ter muito respeito, porque pelo que já foi feito até hoje. Então, esses dois grandes blocos, se nós estamos nos alimentando hoje, é por causa desses dois grandes blocos. É a tecnologia do século passado, mas é tecnologia. Exatamente, eles trouxeram, eles evoluíram, né? E aí tem também uma parte de, ok, mas não vai parar por aí. Nós temos que entender que nós temos que nos movimentar para a próxima onda. E essa próxima onda é o que nos motiva a trazer essa tecnologia de ponta no agronegócio. Então, sem dúvida nenhuma, a parte de robotização, a parte de inteligência artificial, que está fazendo com que as tomadas de decisões sejam cada vez mais rápidas e mais frequentes, vai passar por esse cenário. Hoje a gente para pensar que um produto químico ou uma semente leva, assim, em média 8, 12, 14 anos, assim, isso não vai fazer parte do nosso dia a dia. Pensa que a semente que nós estamos utilizando hoje foi observada há 10, 12 anos atrás. Pensa as mudanças climáticas acontecendo, em 10, 12 anos vai mudar totalmente. Então a tecnologia ela tem que dar essa base, fazer com que o teste e erro aconteça no mesmo ano. O agronegócio não tem essa possibilidade. Não. Por que você não vê uma empresa hoje no Vale do Silício de agricultura, de grande nome? Porque a metodologia lá era teste e erro, teste e erro. Então ele ia testando e errando várias vezes e fazia sair na ponta. Cada teste e erro do agronegócio é 1 ano. E tem muitas variáveis. E demora a safra. E demora a safra. Então, se você consegue trazer essa possibilidade para o produtor de testar um produto químico com baixo custo dentro do mesmo ano, ou de uma semente, saber a efetividade dela, ou de um biológico, que a gente sabe que a próxima geração vai estar junto ali, vai pegar, você muda o panorama, né? Biológico, sem dúvida nenhuma, faz parte dos próximos 5, 10 anos. A flag que se levanta, a bandeira que se levanta por que hoje o produtor ele não utiliza, ele não adere 100% biológico? Primeiro, ele não tem um timing correto para aplicação. Ele tem que estruturar tudo. E por que você não inverte 100%? Tira todos os pulverizadores, coloca pulverizadores para aplicar biológico? Porque é muito difícil. Então você precisa ter uma tecnologia que suporta essa nova mudança. Então eu acredito... de timing, né, cara? Exatamente. Então eu acredito fielmente que a inteligência artificial, a robotização, as tomadas de decisões, as próximas gerações que você mencionou, vai querer isso de uma forma mais rápida, né? Provavelmente seus pais demoraram um pouco mais para ter um celular do que você, e acho que faz parte da correlação, da evolução da tecnologia. A tecnologia no começo, na inteligência artificial, qualquer outra tecnologia, no começo ela parece tudo muito bagunçado, aquele buzzer, né? Um monte de informação, mas de repente é exponencial. A gente está passando por esse momento. É uma curva S, né? A inteligência artificial está passando por esse momento na agricultura. Um monte de fagulhas ali, mas da noite pro dia ele vai explodir. E a gente vai aproveitar essa curva. E quando a gente fala de Brasil, aí não tem como, né? Não é porque eu tô com a bandeira do Brasil aqui que eu quero defender o Brasil, mas a adoção de tecnologia pelo produtor brasileiro, ela é diferente. Eu acho que o produtor brasileiro ele já está acostumado a conviver com muitos riscos. Risco que eu falo é insegurança jurídica, questão climática, oscilações de preço de commodities, ou seja, já está acostumado a viver com uma quantidade de informações e decisões ali muito difícil no dia a dia. Tomar uma a mais ali para
adquirir uma tecnologia, não é um grande problema para ele. E se você consegue entregar valor para ele já no começo, faz com que ele adere muito mais rápido nessas próximas evoluções, tanto com o biológico, como com a parte de tecnologia. Então é bonito de ver os produtores brasileiros perante os outros mercados, assim. É bonito de ver como que a gente consegue se posicionar, utilizar novas práticas. Eu participo de alguns intercâmbios de produtores, levo alguns do Brasil para os Estados Unidos, para o Canadá, e recebo alguns aqui também, e eles ficam maravilhados quando eles entram dentro de corporações ou até pequenos produtores que tem ali uma telinha no canto, vendo os reports constantemente, tomando decisão em tempo real, computadores de bordo na máquina, e lá eles são acostumados ao conhecimento empírico. Então, assim, é bonito de ver o produtor brasileiro utilizando tecnologia. Conta com cheque, meu amigo. Pois é. É bonito ser subsidiado, né? É muito mais fácil ser subsidiado, né? Então, infelizmente, a gente não tem tanta possibilidade assim de subsidiar os nossos produtores, que a gente precisa de alguma maneira. Sim. E acho que é a próxima onda também, mas faz parte. Inclusive, a gente teve um podcast, acho que foi o 98, que a gente falou sobre seguro agrícola, que é um grande falha que a gente tem no Brasil que precisa ser sanado. Exatamente. E a securitizadora, ela tem uma grande dificuldade hoje nessa aquisição de dados de forma confiável, né? Então, de alguma forma, ela vai ter que se aliar com grandes empresas que consigam ter essa informação também, que seja benéfica também para o produtor. Hoje o produtor, ele quer ter a informação dele, ele sabe que a informação dele vale muito, só que ele não quer dar na mão de qualquer empresa. Ele sabe que se eu der a minha informação para uma empresa que não está com bons olhos para ela, vai voltar para vender um outro produto. E não é isso que ele quer. Ele quer ter um crédito melhor, ele quer ter uma máquina melhor, ele quer ter um insumo melhor, ele quer ter novas tecnologias. Então, acho que esse cuidado também é parte da gente em proporcionar para eles. Eu acho que os dados vão fazer com que a tradução entre o campo e o financeiro ele seja mais fluido. Então, acho que tem um tempo, um timing de adoção dessa tecnologia para que esses dados fluam corrente aí para Faria Lima, por exemplo, e que isso volte para eles de uma forma que gere um benefício claro e simples, porque eles querem isso, claro e simples. Não adianta a gente também começar a colocar muito inglês, não adianta a gente começar a fazer uma linguagem muito robusta. O produtor, ele quer no final do dia ser mais eficiente, ele quer entregar um valor melhor para a família dele, então não adianta a gente reinventar, né? Vamos simplificar, menos é mais e vai funcionar sempre assim. Sempre. Exatamente. Léo, obrigado, cara. Obrigado pela essa aula aí, pela sua história, principalmente dentro da sua Linftec. Puta história interessante pra caramba, passou em vários processos, viveu lá fora e esse trabalho que vocês fazem é super importante para a tecnologia no agro, principalmente para o agro, para a produção. E vamos ver esse robô aí que vocês estão fazendo aí, com certeza. Que curioso agora. Amora, obrigado aí pela presença. Estarei sempre à disposição. Tamo junto. Pessoal, obrigado pela sua paciência e pela sua atenção, pela audiência. Toda terça-feira e domingo estamos na bmc.news, seu canal de TV. A gente tem várias emissoras. Na Rádio Agro Hoje também, passando aí toda sexta-feira às 4 da tarde. E no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, nós estamos sempre presentes trazendo novidades para vocês. Então não percam essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o agro tecnológico. Até a próxima semana. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.